Boas, bem-vindos ao quinto episódio do Deep Learning Voices. Estou aqui com o Luís. Bem-vindo, Luís. Alô? O Luís tirou Engenharia Informática no Técnico, trabalhou em vários sítios, incluindo um ano como Data Engineer no CERN, 2 anos como investigador de processamento de imagem na Casa da Moeda e um ano como professor de Machine Learning na Edit. E agora está a fazer doutoramento na Universidade de Coimbra em parceria com a VUB de Bruxelas, em que tem trabalhado principalmente em teoria da criatividade computacional e entrou no programa de mobilidade de vulcanos que o levou até ao Japão para trabalhar como investigador na Fujitsu. Então, Luís, conta-nos um pouco. Como é que começou o teu interesse pelo Deep Learning? Ok, então, o que é que me levou para o Deep Learning? Eu, na verdade, no mestrado, eu sabia que queria trabalhar com música. E, na altura, isto foi em 2016, começaram a surgir algumas coisas relacionadas com Deep Learning. No técnico, eu não tinha estudado Deep Learning, nós tínhamos dado Backpropagation como uma das secções de tratamento de dados ou modelação ou algo assim, mas nós não trabalhávamos, não havia uma cadeira dedicada a Deep Learning e a Backpropagation que nós dávamos era um multi-layer perceptron. Mas em 2016 já havia qualquer coisa interessante, principalmente na parte da visão, mas foi quando começou a dar mais passos noutras áreas. E havia o projeto Magenta, da Google, que me levou muito para a utilização de Deep Learning na área da música. E foi por isso que eu comecei a trabalhar com Deep Learning, durante a minha tese de mestrado, especificamente para a geração de música. Eu faria agora muitas coisas diferentes do que fiz na altura. Acho que fui demasiado ambicioso, na altura quis trabalhar com GANs, na verdade com Cycle GANs, e num domínio que não era ainda muito explorado, com Deep Learning, que era a música simbólica. Portanto, houve várias coisas que se tornaram desafios, mas não me arrependo de ter utilizado Deep Learning e de ter explorado isso. Depois continuei a trabalhar mais ou menos nessa área quando fui para a Casa da Moeda, onde estava a trabalhar mais com vídeo e imagem para reconhecimento facial, e foi nessa altura que eu entrei na Deep Learning Sessions de Portugal. Já vamos aí a essa parte. Então, dirias que o projeto que te fez decidir começar nesta jornada foi a tua tese de mestrado ou mais precisamente o Magenta, que foi da Google, que pronto, foi o impulsionador da música gerada por inteligência artificial que hoje em dia agora conhecemos? Exato, sim. Ou seja, na altura era uma coisa muito de nicho, ninguém explorava esta questão, ninguém. Era muito nicho. Em Portugal havia muito poucas pessoas que sabiam da existência deste tipo de área. Eu também, eu descobri na altura, a minha orientadora estava a trabalhar com música e então eu decidi entrar por aí. O meu orientador também já tinha trabalhado com música, nomeadamente com Deep Learning, na altura, sim, era Deep Learning, mas às vezes não se falava tanto de Deep Learning, e então eu decidi juntar essas duas coisas, a música e Deep Learning, no meu projeto. Foi o Magenta que me inspirou principalmente, sim. Então, e podes-nos contar um pouco do teu percurso académico e como é que ele levou até onde estás agora? Então, licenciatura foi Engenharia Informática. Eu, quando estava no secundário, eu pensei em ir qualquer coisa mais artística, mas pensei que seria melhor, por motivos de empregabilidade, de ir para uma engenharia, porque era o que toda a gente me dizia na altura. Então, eu decidi ir para a Engenharia Informática, eu não me arrependo, acho que aprendi bastante, e no mestrado decidi explorar duas partes. Uma delas é os sistemas inteligentes, que eu acho que eram super interessantes, e a parte teórica, e foi aí que eu percebi que eu gostava muito da parte teórica, da teoria da computação, e essa inspiração e essa paixão continuou, e foi essa paixão um bocadinho que me trouxe até o doutoramento mais teórico que eu estou a seguir neste momento. Já falamos um pouco também do doutoramento, mas pronto, agora estamos a fazer mais uma introduçãozinha a tudo. Então, e profissionalmente, das experiências que tiveste, qual é que foi que te marcou mais até agora? Eu acho que o CERN marcou muito por ser a minha primeira experiência assim profissional fora do ambiente académico, e foi numa área que não era aquilo que eu queria seguir, ou seja, foi em Data Science, era muito sobre gestão de fluxos de dados para finanças, e isso fez-me perceber que eu queria fazer investigação, queria fazer qualquer coisa que me puxasse mais intelectualmente. Então essa experiência marcou muito também por conseguir interagir com pessoas que estavam a fazer essa mesma investigação no CERN. Eu só estava na parte de gestão de fluxo de dados, mas foi isso, e também aprendi bastante sobre gestão de projetos, porque na altura estava a haver uma reestruturação do departamento e eu
finalmente aprendi o que era Scrum, o que é que queria dizer uma boa gestão de projetos, que eu não sabia até à altura, mesmo tendo tido aulas sobre isso. E isso teve uma influência enorme na forma como eu trabalho até agora. Portanto, acho que sim. Nada melhor do que experimentar ou experienciar as coisas para saber como é que as coisas funcionam mesmo. É isso. Exato. Exato. Então, CERN foi bastante importante para ti porque não só foi a primeira experiência de trabalho, foi também aí que tu descobriste que gostavas de algo mais desafiante em termos de trabalho que estavas a fazer concretamente. Uhum. Pronto. Ok. E já falaste um pouco, já mencionaste quando é que tinha surgido o teu envolvimento na Deep Learning, mas podes-nos explicar um bocadinho da história, como é que foi o teu envolvimento? Sim, então, eu depois do CERN, eu percebi que não queria fazer gestão de dados, queria procurar uma posição de investigação. E foi nessa altura que eu decidi procurar uma posição de investigação em Portugal e eu encontrei essa posição na Casa da Moeda e eu senti, o grupo na Casa da Moeda era bastante diversificado, era um grupo dedicado à inovação, mas a maior parte das pessoas até não estavam relacionadas com computação ou informática, era inovação na parte de ciência de materiais, de cunhagem, ou seja, muita mecânica, e então eu senti que precisava de algum apoio e de algumas pessoas com quem partilhar aquilo com que estava a trabalhar, nomeadamente Deep Learning, para visão neste caso, e eu encontrei este grupo, o Deep Learning Sessions Portugal, porque eles estavam a recrutar, e na altura foi a Inês Pedro que postou o anúncio, e eu candidatei-me, e foi a partir daí que comecei a estar envolvido no grupo. Depois estive envolvido durante mais ou menos, já não sei, acho que foi 2021 a 2025, mais ou menos, ou seja, 4 anos em que estive envolvido no grupo, vi pessoas a sair, vi pessoas a entrar e, entretanto, como estou fora no Japão, afastei-me um bocadinho do grupo para também deixar outras pessoas trabalharem no grupo e deixar o grupo evoluir, exato. Pronto, é isso, é fazer a tua parte do percurso e deixar o grupo crescer e florescer com outras pessoas. Muito bem. Então agora vamos passar um pouco à tua experiência do PhD. Então, já sabemos que a tua motivação é muito à base de algo que te estimule o conhecimento e as tuas capacidades, mas então o que te motivou a seguir o teu doutoramento? Dirias que foi a curiosidade de ser investigador, mas mais a fundo ainda? Ou havia um tema que querias mesmo explorar? Então, houve duas coisas que foram as duas, na verdade, foram essas duas, mas mais concretamente, uma delas é a questão de eu estar um bocadinho, estava bastante estressado, estava-me a frustrar o facto do desenvolvimento em Deep Learning e nas áreas em que eu estava a trabalhar, estar constantemente a ser mais desenvolvido em grandes instituições, da Google, que tem muitos mais recursos com os quais nós não conseguimos competir. E na altura, foi uma altura em que estavam a surgir os grandes modelos, e então a trend era só crescer modelos, não havia muita margem para fazer outras coisas, já não é tanto assim hoje em dia, acho eu. O mundo académico está um bocadinho diferente desde então, mas na altura foi uma altura em que só se queria crescer modelos. E crescer modelos era uma coisa que nós não conseguíamos, por exemplo, na Casa da Moeda. Então eu estava um bocadinho frustrado com isso. E havia uma pergunta à qual eu queria responder, queria uma resposta já há algum tempo. Durante o meu mestrado eu tinha lido bastante sobre criatividade computacional e a área de criatividade computacional é muito grande, inclui tudo o que Creative AI inclui, mas também inclui uma outra área, que é a parte teórica, os fundamentos teóricos e filosóficos e psicológicos da criatividade. Então, tudo isso está incluído na criatividade computacional. E eu, lendo literatura sobre criatividade computacional, cheguei à grande questão de: será que existe uma coisa que nós não conseguimos criar? Como é que nós conseguimos começar a responder a estas perguntas filosóficas? E principalmente, eu no mestrado, enquanto estava a fazer a tese, também tive o prazer de trabalhar com o professor José Félix, de ver as aulas dele sobre uma teoria, que é a teoria da aprendizagem, e onde se demonstra que existem limites para aquilo que nós podemos aprender, ou que determinados agentes com determinadas características podem aprender. E eu comecei a pensar, ok, mas se nós conseguimos chegar a uma conclusão sobre o que é que se pode aprender ou não, será que nós conseguimos chegar a uma conclusão do que é que se pode criar ou não? E isto são estas perguntas filosóficas que me fizeram ir um bocadinho mais para a parte teórica,
de tentar criar ferramentas teóricas para chegar a algum tipo de resposta destas perguntas filosóficas. Ou seja, é um pouco de filosofia, um pouco de AI, porque tudo isto, toda a teoria é feita com base naquilo que existe de AI, ou seja, muito inspirado nos programas de Generative AI. Na altura não havia aprendizagem tanto envolvida, mas mesmo assim havia Generative Art e era muito baseado nessa área. E tem a parte de matemática, de filosofia e de AI, e é nesta bolha interdisciplinar de coisas que eu estou a trabalhar para, se tudo correr bem, criar uma espécie de um novo ramo, talvez, de investigação que nos ajude a chegar a respostas mais concretas sobre criatividade em humanos e em máquinas. Uhum. Isso é muito interessante e o facto de tu estás a tentar combinar essas áreas que estavas a dizer de AI, matemática e criatividade, eu sinto que não é algo que seja muito falado hoje em dia. Hoje em dia as pessoas usam. Existem modelos generativos onde as pessoas criam, efetivamente, pode-se chamar arte, pode-se chamar imagens, o que seja, mas agora as underlying questions de isto é criativo ou será que este tipo de tecnologias estão a criar conteúdos novos ou estão a tentar puxar as barreiras daquilo que é possível, é algo que não é tão falado em si porque as pessoas meio que desvalorizam, elas gostam das funcionalidades daquilo e não fazem as perguntas mais filosóficas sobre esses temas. Sim, eu acho que, e vou incluir aqui uma crítica já agora, já que estamos neste tópico, que é uma crítica não é a ti, a crítica à sociedade no geral, porque eu percebo o que tu estás a dizer e eu concordo contigo, mas eu não acho que, primeiro, eu acho que as pessoas estão-se a questionar mais sobre isso do que nunca, porque está mais visível toda a questão de se estes modelos estão a ser criativos ou não. Por exemplo, se eles estão só a fazer remix de coisas ou, na verdade, é mais complexo do que isso. Será que as pessoas estão só a fazer remix de coisas ou não? Mas a questão de não haver respostas para as perguntas filosóficas é outro problema, porque as pessoas podem mandar larachas sobre estas perguntas filosóficas e eu acho muito bem que o façam. É uma das partes mais divertidas da vida, é mandar larachas sobre perguntas filosóficas, pelo menos para mim. Mas a questão é, existem pessoas que estão a tentar dedicar a sua vida a tentar encontrar respostas para estas perguntas ou a tentar procurar várias coisas, vários pontos de vista para isto, mas não existe um produto que se consiga fazer disso. E como não existe um produto, a não ser um livro que se calhar não vai ser muito vendido, como não existe um produto, hoje em dia não existe financiamento. E esta aqui entra a minha crítica, que é, estamos a passar de uma ciência que suportava, que apoiava desenvolvimento e resposta a perguntas fundamentais, interessantes, para uma ciência que só vale a pena ser financiada se der lucro ou se der algum retorno. E vemos isso na junção da FCT com a ANI, e é aqui que entra a minha crítica política. E eu acho que não é um bom passo para nós chegarmos a perguntas e respostas para estas perguntas que são realmente interessantes e que realmente fazem andar para a frente, porque a maior parte da ciência que nós temos e da tecnologia que nós temos hoje começou como uma hipótese e começou como e se nós conseguíssemos fazer isto? Portanto, toda a ciência é especulativa em algum ponto e não tem retorno em algum ponto, e fazer com que toda a ciência tenha um retorno a curto prazo é uma das piores coisas que se pode fazer para um campo tão importante. Sim, tenho que concordar contigo porque é verdade, nós atualmente o que nós vemos nos grandes laboratórios, nós vemos avanços na ciência, tecnologia, o que seja, mas tudo tem uma vertente de um produto subjacente àquilo. E sempre que tu tens que fazer um projeto, hoje em dia, tu tens que dizer em que é que aquilo se vai aplicar. E se não o disseres, as pessoas vão te perguntar isso serve para quê? Exato. E é do tipo, às vezes, em questões filosóficas deste tipo, é do tipo, ok, e por exemplo, Turing mostrou que nem todas as funções são computáveis e as pessoas podiam-lhe ter perguntado, então, ok, e para que é isso? E agora? E a minha resposta para isso é, e agora? Agora tu sabes isto. Yeah. E isso é super interessante, isso já é muito valioso. Saberes que nem tudo é computável, nem os computadores não conseguem fazer tudo que seria possível se não houvesse este limite, é muito interessante. Na prática, se calhar não tem assim tanto interesse. Ninguém que alguma vez programou pensou, acho que nunca ninguém pensou assim, será
será que isto é não computável? Acho que poucas pessoas devem ter realmente pensado que estão a tentar fazer alguma coisa não computável, porque basta restringir algumas coisas para que tornares aquilo computável. Portanto, dizer que as coisas só são valiosas se forem práticas, é aí que está a falácia, na minha opinião. Sim, 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 sim. Compreendo, compreendo. E partilho um pouco da tua opinião, sem dúvida. Pá, nem sei o que é que é dizer mais sobre isto. Mas, Sim, diz. sobre a questão da criatividade, das máquinas criarem, eu acho que está na altura de nós falarmos sobre a coisa mais recente, a network de agentes. Molde. Exatamente. Agora, acho que podemos falar um bocadinho sobre isso, porque eu acho que é super interessante, mas também não podemos falar sobre isto. Mas a questão de isto existir demonstra que se nós deixarmos agentes influenciarem-se uns aos outros, tal e qual como pessoas se influenciam, existem coisas fantásticas e muito interessantes que podem surgir. Estou a dizer interessantes para não se chamar assustadora, sim, mas são muito interessantes ver aquilo surgir e estamos a ver isso acontecer neste momento. Agora, isso será criativo? Eu acho que provavelmente sim, eu acho que sim, e a minha teoria que eu estou a tentar trabalhar e desenvolver, fala um bocadinho sobre isso, fala sobre como é que a interação entre agentes realmente é importante para a parte da criatividade e existe uma questão, uma espécie de double standard quando falamos de criatividade e aprendizagem, porque sempre que eu chego a alguém e digo que trabalho em criatividade, as pessoas perguntam, então mas o que é isso de criatividade? E eu sinto que a única forma que eu posso responder é, pois é relativo, existem várias definições, é difícil, mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar em criatividade computacional. Tal como toda a gente que diz que trabalha em inteligência artificial não tem uma definição, ou pode até ter uma definição de inteligência, mas outra gente vai contestar essa definição. Portanto, não termos uma definição concreta sobre estas coisas como inteligência, aprendizagem, criatividade, não implica que nós não os possamos estudar. A única coisa que é necessário fazer é, possivelmente, restringir a definição para aquilo que nós estamos a trabalhar. Não quer dizer que aquilo seja a única definição de criatividade, de aprendizagem ou de inteligência. É qualquer coisa que nós assumimos para conseguir trabalhar, sendo que nós temos que admitir que existem outras interpretações. Isso é uma das coisas que não acontece, por exemplo, em aprendizagem, que é as pessoas admitirem que existem outras definições de aprendizagem para além de bota dados, sai modelo. Yeah. Parece que esta é a única definição de aprendizagem e que é uma definição geral e suficiente para englobar todas as ideias de aprendizagem. Mas existem outras definições e outras ideias que não se incluem nesta definição de aprendizagem e a mesma coisa acontece, se calhar, num maior grau com criatividade e com inteligência, e hoje em dia nós estamos todos a tentar chegar à definição de inteligência para conseguir realmente dizer que estas máquinas são general intelligent, não é? Yeah. Ok, tocámos em bons assuntos, isto foi o bom rampage, mas sim, em relação aos multibots ou OpenClaw, o que seja, sem dúvida que existem pessoas que querem usar estes modelos novos para tarefas concretas e existe agora uma comunidade de pessoas que está a usar estes modelos para lhes dar liberdade de escolher o que querem fazer. E isso está a fazer este comportamento emergente em que os agentes decidem falar, influenciar-se e comunicar entre eles, mas eu acho que tem muito de criativo e estes comportamentos emergentes são algo que, eu acho que tem que ser muito estudado por laboratórios grandes que estão a trabalhar nesta área, porque até agora, que eu saiba, não havia papers, não havia muito sobre este tipo de comportamentos. Mesmo eles trabalharam em comunicação agente-to-agente, mas nada deste nível, nada de um nível em que milhares de agentes começam a falar uns com os outros numa plataforma onde são livres, onde não têm restrições daquilo que têm que fazer. Sim, existem alguns estudos sobre sistemas multi-agente e mesmo LLMs, mesmo na altura em que surgiu o ChatGPT, poucos meses depois existem papers sobre agentes a falar uns com os outros e a ver o que é que sairia daqui. Eu acho que existe uma diferença. Na altura era só através de comunicação direta e agora nós temos uma espécie de um repositório onde estes agentes fazem dump de alguma coisa e podem tirar
Eu acho que é muito importante este aspecto. Na minha teoria, não tenho nada relacionado com isto, mas eu acho que realmente a memória é uma das partes mais importantes da criatividade. E é por isso que a internet também revolucionou tanto a criatividade, porque hoje em dia nós temos uma espécie de memória externa acessível por toda a gente, ou por maior parte das pessoas, e onde podemos fazer dump de ideias e consumir mais ideias, e eu acho que a existência disto é muito importante. Portanto, eu não diria que esta tecnologia é promissora, mas acho que vai ser transformadora na forma como nós olhamos para estas tecnologias, e acho que vai ser muito interessante. Eu acho que vai dar mais um kick na questão do ethical AI, no sentido em que não desmontar aquilo que foi construído até agora, mas vai levantar novas questões que vão ser muito interessantes de seguir e de tentar responder. O surgimento disto põe a questão de: será esta aplicação, este Moltbook, será human-centered AI? Eu acho que não, mas o que é que quer dizer? Ou seja, se isto providenciar conteúdo para as pessoas lerem, é suficiente para ser human-centered AI? Quer dizer, não é por definição, porque não foi desenvolvido com o humano, em princípio, não sei como é que foi desenvolvido, mas em princípio não foi desenvolvido a pensar em utilizadores, mas existem muitas questões interessantes sobre isto, fazer estas coisas assim, e quão ético é isto, se estiver bem encapsulado, para nós aprendermos sobre isto. Será que é suficiente para ser ético? Existem muitas questões. Eu acho que vai ser transformador e é um dos avanços, sim, das coisas mais interessantes a acontecer neste momento. Eu ia-te fazer essa pergunta, mas pronto, já está respondida. Portanto, sim. E é que foi num dia para o outro. Tipo, o repositório apareceu, passado uma semana tinha tipo 80 mil estrelas no GitHub e as pessoas todas só compraram Mac Minis. Toda a gente foi comprar Mac Minis para pôr isto a funcionar. É chocante como é que uma tecnologia que é open source, que é uma trend, vai ser tipo das coisas mais marcantes, se calhar, deste ano, diria. Eu também acho. Eu tenho desenvolvido esta coisa, também o facto de trabalhar na área de criatividade faz-me olhar para a tecnologia, não só do ponto de vista tecnológico, mas também como, principalmente quando tu trabalhas com artistas que olham para a IA como um objeto, ou como uma ferramenta, ou o que quer que seja, tu começas a olhar para estas coisas não só como uma parte tecnológica, mas como cultura. E eu acho que isto vai ser culturalmente bastante interessante de seguir, ou seja, que impactos é que isto vai ter na cultura. A IA já teve bastante impacto na cultura, na nossa cultura, nós vemos isto em todo o lado, vemos as pessoas a dizer, isto é AI generated, não quero, ou pessoas a fazer anúncios à mão para fazer um statement contra o AI generated, ou seja, isto faz parte da cultura hoje em dia, e eu acho que isto vai ser mais uma coisa que vai influenciar a nossa cultura a mais curto, médio prazo, acho eu. E uma das citações que eu mais gosto do professor Arlindo Oliveira, eu não sei se ele está a citar outra pessoa, mas penso várias vezes sobre isto quando estou a tentar fazer futurologia, que é, nós normalmente pensamos que as coisas vão ser mais impactantes a curto prazo do que são e menos impactantes a longo prazo do que serão. É muito interessante pensar nisso. Eu acho que isto vai ser mais impactante a médio e longo prazo do que propriamente agora. Mas pronto. Sim, também acho que sim. Também acho que isto vai fazer ali ondas para toda a gente. Não só as pessoas que estão ligadas à tecnologia. Eu já vejo isso no meu Instagram de pessoas a dizer: olha bem o que é que os agentes andam a dizer, tipo, isto é bem perigoso, não sei o quê. Pessoas com medo, pessoas surpreendidas, tudo, todas as emoções. Isso já está a fazer a curto prazo ondas, quanto mais a longo prazo. Então, agora já nem sei, estou um bocado perdido aqui na entrevista, mas... Não faz mal. Mas agora queria te perguntar, se calhar, no que é que estás a trabalhar atualmente. Não sei se queres falar sobre a Fujitsu, se queres falar do teu doutoramento. Eu acho que posso falar um bocadinho sobre a Fujitsu. Houve esta oportunidade de eu vir trabalhar aqui para a Fujitsu no Japão. Eu candidatei-me ao programa Vulcanos e eu acho que é uma iniciativa muito interessante para criar relações entre o Japão e a Europa, mas para mim foi principalmente uma oportunidade para eu explorar um novo ambiente. Eu já tinha estado um mês nos Estados Unidos na Carnegie Mellon University e eu acho
que ter estas experiências internacionais dá-nos uma ótima perspectiva de, afinal, o que é que está a acontecer fora da minha bolha de desenvolvimento em Portugal ou na Bélgica e como é que as pessoas trabalham noutros ambientes, e eu acho que isso é super importante para tirar as boas coisas dos vários e evitar casos, por exemplo, tóxicos, demasiado trabalho ou de relações pessoais tóxicas que podem acontecer e que costumam acontecer e que existem na academia em Portugal. Nós sabemos que elas existem e acho que isto dá perspectiva e consegue-nos perceber o que é que nós devemos aturar ou não. Mas sobre a Fujitsu, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a trabalhar em Large Language Models, nomeadamente a tentar tornar a inferência de Large Language Models mais eficiente. Existem várias técnicas para fazer isto, desde quantização até destilação de modelos para modelos mais pequenos, mas a técnica que eu estou a utilizar mais especificamente chama-se Speculative Decoding e principalmente baseia-se na existência de um modelo mais pequeno, nós chamamos de Draft Model, que corre muito mais rápido para gerar drafts ou potenciais seguimentos de uma frase que depois são verificados pelo modelo grande. Uma vez que o bottleneck é um modelo grande, normalmente, que demora muito tempo a correr, se nós gerarmos muitos drafts, então, depois, quando verificados pelo modelo grande, em paralelo, nós só corremos o modelo grande uma vez para gerar vários tokens. Ou seja, os drafts têm vários tokens e quando verificamos com o modelo grande, ele diz, sim, este draft é bom o suficiente. E então, com uma passagem do modelo grande, nós geramos 6, 8, 10 tokens em vez de gerarmos só um normalmente, que é o que acontece. E então, eu estou a trabalhar nesta área e estou a tentar modelar algumas coisas, estou a tentar melhorar o state of the art com pequenas alterações e pronto, não tem diretamente a ver com o meu doutoramento, mas estou a achar bastante interessante. Era um domínio no qual eu nunca tinha trabalhado, que é o texto, e pronto, o meu propósito com este projeto era acrescentar um bocadinho de experiência prática ao meu currículo para contrabalançar a teoria do meu doutoramento. E então eu acho que está a ser bastante valioso por causa disso. E vês isso a ser aplicado, ou melhor, a Fujitsu trabalha em quê, concretamente? A história da Fujitsu é que eles desenvolvem principalmente hardware, desde computadores de linhas de comunicação, existe muita história da Fujitsu aí, computadores, agora sabe-se que trabalham no desenvolvimento de computadores quânticos, estão a trabalhar nessa área e principalmente hoje em dia o que é que eles fazem é consultoria de informática, portanto eles deixaram um bocadinho a parte do hardware, apesar de continuar a trabalhar, por exemplo, no computador quântico, mas estão principalmente dedicados à parte de consultoria de informática e então, por exemplo, soluções de inteligência artificial é uma das coisas que eles desenvolvem bastante e, nomeadamente, utilização para LLMs é sempre importante fazê-los ser mais rápidos. Portanto, em qualquer caso, é mais interessante utilizar speculative decoding do que utilizar o modelo original. Não existem muitos downsides para esta tecnologia, tanto que muitos dos modelos utilizados na Hugging Face até já utilizam algum tipo de speculative decoding por defeito. Não tinha noção. Algumas coisas são feitas por defeito já, a não ser que tu peças para não utilizarem. Acho eu, se não me engano. Ok. Então consegues ver isto a ser aplicado, se calhar, a modelo. Imagina, tu estás a trabalhar com um cliente, então é isso que estás-me a dizer. Neste momento eu não estou a trabalhar com um cliente, estou a trabalhar num projeto de investigação dentro de uma empresa. Okay. É um bocadinho mais prático, mas ainda assim é investigação e eu gosto de trabalhar assim, ou seja, eu estou a trabalhar ainda sem a pressão de ter um cliente, mas o ambiente empresarial traz algumas vantagens. E eu vejo essas vantagens. Se gostaria de estar a trabalhar mais numa coisa pública, eu acho que sim. Eticamente, para mim, sempre me soube melhor trabalhar em instituições públicas, mas é a minha primeira experiência a trabalhar para uma empresa privada e é muito fácil esquecer-me que estou a trabalhar para uma entidade privada. Portanto, desde que os valores da entidade privada se alinhem mais ou menos com os meus valores, neste momento eu estou ok. E principalmente se for a curto prazo. Ok. Sim, se vires um final à tua experiência, consegues abraçá-la de uma maneira diferente. Exato. É mais fácil lidar, sim. Então, e gostaria de falar um pouco sobre a IA no mundo e em Portugal, mais concretamente. Como é que tu vês o estado da IA e do Deep Learning no mundo e em Portugal? Eu sinto que a IA está num momento
bastante interessante, primeiro, existe muito financiamento. Eu não quero especular demasiado, mas eu sinto que houve um boom de investimento e é muito difícil haver o retorno Por daquele ads do investimento. ChatGPT. Não, não, não. O meu problema não são os ads. O meu problema é muito difícil equilibrar a especulação e a bolha que se criou, vamos chamar-lhe bolha, com a parte ética. Ou seja, das duas uma, se tu investires muito dinheiro, não é? E se tu fizeres questão de obter um retorno daquilo, então tu estás disposto a abdicar de muita coisa eticamente para conseguir obter os retornos daquilo. Então, o problema das bolhas, na minha opinião, não é só aquilo que podem fazer à economia, que podem romper com a economia e tudo mais, mas pronto, para mim é um problema, mas é um problema diferente. Para mim é principalmente essas bolhas podem levar a um detrimento das questões éticas para conseguir obter o retorno desse investimento. E isso preocupa-me mais do que propriamente a parte económica. Se calhar, naivemente, eu não sei muito sobre economia e admito isso, mas as coisas sociais e culturais sempre me causaram mais medo do que realmente as coisas económicas. Por isso é que o meu salário tem diminuído desde que estive no CERN. Se calhar, mais uma vez, naivemente. Não, mas seguiste sempre aquilo que pretendias, portanto sinto que Sim, sim, sim. compensa, Eu segui compensa desse sempre, lado. exato, eu sempre segui aquilo que eu queria fazer. Yeah. Mas realmente, se eu fiz as decisões economicamente mais Wise, sábias, sábias e... eu diria que possivelmente não. Espero que isso tenha um fim, porque espero não ir para baixo para sempre. Mas na verdade, isso, cá está, tem o retorno de outra forma e eu sinto que tenho tido muita experiência, muita liberdade para explorar diferentes tópicos que eu acho interessantes e eu espero muito que isso me dê algum retorno no futuro. Vai dar, certamente vai dar, Luís. Não te preocupes. Qualquer coisa, nós fazemos uma vaquinha aqui da Deep Learning Sessions e nós, e nós pagamos-te o ordenado. Isso era ótimo. Tipo, dizemos só, Luís, segue o teu caminho, faz o que achas interessante. Nós pagamos, nós asseguramos tipo os básicos. Pronto, há aqui uma vaquinha. Yeah. Eu aposto que as pessoas se juntariam. As pessoas gostam de ti, Luís. Obrigado. Mas pronto. Eu também gosto das pessoas, não? Também gostas das pessoas. Então, e que conselhos é que darias a alguém que está a começar agora a sua viagem no Deep Learning? Essa é uma pergunta muito interessante e muito difícil, porque, sendo sincero, eu próprio, e eu acho que qualquer pessoa que está no Deep Learning sente que é overwhelming. É muita coisa e eu acho que o grande conselho é, eu acho que não devem tentar saber tudo. Eu acho que é importante escolher uma coisa e seguir um pouco essa coisa até saber alguma coisa sobre essa coisa. Por exemplo, podem definir um domínio, podem definir um projeto, podem definir... Existem várias coisas que se podem definir, um objetivo ou um projeto tipo, ok, eu quero utilizar a AI primeiro, antes de começar a gerar AI ou programar AI. Eu acho que é bom fazer isso, mas por outro lado, eu acho que é muito saudável não ficar preso, ou seja, deixar-se ser contaminado por outras áreas, não só dentro do Deep Learning, mas também fora, porque Deep Learning e AI são áreas muito interdisciplinares. Elas nasceram do facto de haver pessoas que não queriam só estudar uma coisa e sabiam de muita coisa e foi isso que trouxe estas áreas ao ponto a que chegámos. Portanto, se querem saber sobre IA, não podem saber só sobre IA. Se querem saber sobre Deep Learning, não podem saber só sobre Deep Learning. Existem muitas pessoas que sabem muita coisa sobre estas áreas. Eu acho que não há razão para saber mais do que essas pessoas para já, porque elas tiveram muitos anos a trabalhar naquilo. Eu acho que é importante saber utilizar estas tecnologias para uma coisa específica, porque é isso que faz com que nós desenvolvamos tecnologia centrada no humano, centrada no utilizador, mas principalmente no humano. E eu acho que é uma abordagem muito mais saudável à tecnologia. Ok. Então, acho que sim, acho que focar numa área específica para aprenderes sobre essa área e não deixares de ser rígido
Ou seja, se vires outras coisas de outros assuntos, de falarem disso, se entrares numa comunidade em que falam de várias áreas, deixar-te absorver isso, porque pronto, como tu dizes, é uma área interdisciplinar, então sim, acho que é um ótimo conselho. Ok, para terminar, qual é que é a tua visão da IA no mundo e em Portugal nos próximos 5 a 10 anos? Sei que é completamente descabida esta previsão porque tu não sabes o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, mas estamos a falar, tipo, se calhar uma visão utópica de como é que as coisas vão ser. Ok, interessante, porque se a pergunta fosse o que é que vai acontecer, eu dizia-te já que se alguém dissesse que sabia o que é que ia acontecer, normalmente são pessoas que querem ou que sabem que podem fazer aquilo acontecer, possivelmente através da manipulação da tua opinião, por exemplo, ou então são só mentirosos, pronto. Portanto, eu dizia-te que eu não sei fazer muito bem futurologia, sei que posso tentar às vezes dizer algumas coisas e acontece fazer algumas previsões, mas eu acho que nunca devem ser tomadas como algo que vai acontecer. Eu nunca fui bom nisto. Mas se é uma coisa utópica, eu consigo dizer mais qualquer coisa, porque eu sou muito bom, acho eu, a ver aquilo que eu acho que, não sei, eu acho que os filmes da minha infância sempre me mostraram um pouco alguma coisa de utopia, do que era o bom, e então eu tornei-me melhor a pensar no que é que seria o bom, melhor do que no que é que vai ser real. Então, em termos de IA, eu acho que a IA tem um ótimo potencial para ajudar pessoas, no geral, mas nomeadamente na parte criativa, eu acho que não é gerar conteúdo que traz boas coisas. Eu acho que está mais no campo da distopia, termos cada um o seu Netflix personalizado. Eu acho que é mais interessante ter a IA a ajudar, por exemplo, em artoterapia, a ajudar pessoas a lidar e a comunicar utilizando IA, por exemplo, a recuperar de Alzheimer. Nós sabemos que a arte tem um grande impacto nas pessoas com doenças mentais e isto pode ser um caminho. Eu gostava de ver mais trabalho nesta área. Sei que na área de criatividade computacional existe algum trabalho. Acho que a IA pode trazer bastantes desenvolvimentos na área da medicina e de tratamento de saúde também, não só na parte da artoterapia, mas também no geral. E eu gostava, apesar de ser muito também distópico, gostava que a IA ajudasse de alguma forma na paz do mundo, mas não quero uma tecnocracia. Portanto, aqui estou um bocadinho dividido. Não quero que o Moltebook tome conta daqui do mundo, mas também acho que os humanos estão a fazer um trabalho miserável na gestão da paz, alguns humanos piores do que outros, não é? Estão a ter mais impacto negativo do que outros, mas não vou dizer nomes. E então, se houvesse alguma coisa utópica, seria isto, seria a IA lidar com a saúde, muitas coisas na saúde, e isto sem impactar o trabalho de ninguém, primeiro, mas também ajudar na gestão de conflitos e ajudar a encontrar a melhor forma de toda a gente ganhar, nomeadamente em aspectos como guerra e alterações climáticas, mas essa parte é muito utópica, não tenho qualquer tipo de perspectiva que isso vá acontecer para já. Sim, mas é isso, com as mudanças que surgem de ano para ano, também fazer as previsões assim, isto é uma previsão a 10 anos, portanto daqui a 10 anos eu não imagino mesmo como é que nós vamos estar a viver todos com os nossos VR glasses, tipo, aí a andar pela rua. Sim. Yeah. Sim, na verdade a questão de, por exemplo, de ter robôs autónomos que conseguem ajudar em casa não está assim tão longe. E eu não digo isto para mim, digo para principalmente pessoas que têm mobilidade reduzida ou precisam de algum auxílio em casa e que não conseguem ter uma pessoa a ajudar. Que eu acho que se a nossa sociedade fosse boa o suficiente, haveria dinheiro para essas pessoas contratarem pessoas para ajudar e havia pessoas suficientes para ajudar toda a gente, na minha opinião. Mas como não existe ter esta solução, eu acho que até pode ser uma solução interessante. Portanto, eu acho que daqui a 5 anos somos capazes de ter alguns robôs em casa, sim, a ajudar em algumas tarefas. Já vejo algumas pessoas a comprar robôs para ter em casa, mais para fazer vídeos no Instagram do que propriamente para ajudar em alguma coisa, mas não acho que esteja assim tão longe. Eu acho
que os primeiros vão ser um bocadinho pobrezinhos, mas vão fazer algumas coisas e vão ter muitos erros muito engraçados, mas acho que daqui a 5 anos somos capazes de ter algum produto interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Luís, foi um gosto ter-te aqui connosco e só queria agradecer pela tua participação. É sempre um prazer falar contigo e pronto, vemo-nos no próximo episódio. Sim, obrigado pelo convite e obrigado por fazeres isto. Acho que isto é muito fixe. Estás a falar com os vários membros do grupo. É sempre muito fixe ouvir as pessoas, algumas delas com quem trabalhei, e ver onde é que eles estão neste momento, porque alguns deles eu já não falo com eles há alguns anos. Portanto, obrigado. Obrigado, Luís.